Fala empreendedor, estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui na Wido Logos, ainda em território sombrio, brincadeira, toda a minha casa, e o nosso convidado também está na casa dele para a gente poder trazer mais um conteúdo sobre marketing, vendas, atendimento, ou seja, tudo o que você precisa para alavancar os seus resultados e tirar o seu projeto de empreender do papel, diretamente da maior agência de design do Brasil. Hoje o nosso assunto é tráfego especificamente tráfego pago. Como eu sempre falo nos meus vídeos, nas mentorias, em outros episódios daqui, existem 3 grandes formas de você atrair pessoas para o seu negócio, para o seu produto, né? Uma delas é de forma orgânica, a segunda delas é você utilizando a base de terceiros, ou seja, utilizar influenciadores, co-marketing e por aí vai, collab agora com a galera da internet. E a terceira forma é o tráfego pago, que é você utilizar, seriam de terceiros, né? Mas ali você está diretamente utilizando de uma plataforma, seja Google, Facebook, Instagram, para trazer pessoas para o seu canal, para o seu produto, para a sua empresa, para você converter. Como vocês sabem, a internet está cada vez mais ganhando força. Hoje eu acho que saiu até uma pesquisa mostrando que aumentou em mais de 60% a quantidade de pessoas que estão utilizando as redes sociais. Então, não tem como você fugir. A gente já falou sobre isso em outros episódios, então esse é mais um para reforçar e para trazer mais conteúdo para você nesse sentido. A gente hoje aqui está trazendo uma pessoa que já trabalha com tráfego, que está dedicado, está focado nisso há meses, que é o Thiago Hipólito. Thiago, seja muito bem-vindo aqui para o nosso podcast. E eu queria que você contasse um pouquinho para a galera como você entrou nesse mercado. E por quê, né? Por que você não vende sapato ou prancha de surf? Obrigado, Gustavo. E aí, galera, empreendedores do Brasil. Meu nome é Thiago Hipólito. Eu tenho uma carreira desde sempre estabelecida no marketing. Eu fui formado em administração na UERJ, com ênfase em marketing. No meu primeiro ano, eu acabei entrando como estagiário de marketing na Red Bull. Fiz uma carreira lá de 6 anos, passei por todas as áreas, marketing, vendas, canal noturno, fui treinador de negociação, um monte de coisa relacionada a isso. Depois disso eu vi um gap no mercado, que era as marcas querendo criar experiências, que era o que a Red Bull fazia, mas as outras marcas não conseguiam fazer, então eu criei uma agência de ativações de marca, que eram basicamente eventos patrocinados por marcas, e desde o ano passado que eu comecei a tentar trazer mais do digital para essa agência, e mergulhei de verdade no digital, fui entender, fiz uma viagem para conhecer um pouco mais como é que estava isso, e fiz alguns cursos, fiz um monte de coisa, e desde outubro que eu comecei a me especializar em tráfego pago. Então, desde outubro do ano passado que eu larguei a agência, vendi a minha parte e comecei a focar nisso. E qual foi a minha grande sacada para isso? É muito simples. O dinheiro, ele está onde está a atenção das pessoas. E como o Gustavo falou, hoje a atenção das pessoas está aqui, está no celular. Ninguém vive sem celular, ninguém vive sem estar olhando mídias sociais. E nesse período, então, de Covid, então esquece. Foi o que ele falou, 40% a 60% de aumento do tráfego de redes sociais. Então, assim, não tem para onde fugir, tá ali. Muito bom, muito bom. E aí, cara, eu tô aqui até com... Tem uma pesquisa do Google que mostra que se você estando nas primeiras posições, né, do Google ali, levando para o Google AdWords agora, né, a gente até pode separar esse nosso bate-papo em 2 canais. AdWords, Google e Ads de Facebook e Instagram. A gente sabe que as pessoas estão online, estão conectadas, estão em redes sociais ou estão nos buscadores, né? Quando você quer comprar, tá em casa aí, tu precisa comprar, sei lá, alguma coisa nova que você está precisando. Eu comprei aqui, né? Minha esposa comprou a iluminação para poder gravar vídeo. Cara, vai no Google, vai buscar lá, vê quem entrega mais rápido, avalia preço e compra, né? Então as compras, né? O e-commerce está explodindo. Não tem como ser de outra forma. E tem uma pesquisa do Google que fala que 35% dos cliques acontecem nas primeiras posições. E aí que entra o pago, né? Você pagando, você pode estar nas primeiras posições. Como que isso acontece de fato, Thiago? Bom, primeiro a gente tem que entender, sempre quando a gente falar de tráfego, o comportamento do consumidor e o comportamento da ferramenta. E é muito fácil você entender o consumidor porque ele funciona quase igual à vida real. Então imagina que, bom, eu pelo menos, quando vou buscar um orçamento, tipo isso, vou buscar um iluminador. Quantas abas você abriu no seu navegador? Você lembra?
Eu abro 70, nem entende. Vai tá. Eu abro cada produto e eu fico girando cada produto, mas eu não mudo. Eu abro cada dos primeiras páginas, eu abro cada um, mas eu não vou para a segunda página do buscador jamais. Eu troco de pergunta, né? De search para fazer. Mas aí eu sou maluco também, não sei se as pessoas fazem isso. Não, você já é uma exceção absurda, porque as pessoas não passam da segunda página. Imagina o seguinte, você está com um problema no seu carro, e aí você não tem nenhuma referência, ninguém te tem uma indicação, você vai querer consertar o seu carro. Você vai naquela... Tem sempre... Toda cidade tem aquela ruazinha que é a rua das oficinas, né? Que você tem uma oficina atrás da outra. Em quantas você entra até você definir qual que você vai deixar seu carro? Você vai entrar em 2, 3 no máximo. Então o comportamento do consumidor é igual. Ele vai olhar a primeira página, ele vai clicar nos primeiros. Ali provavelmente ele já vai ter a resposta. Ele não tem muita paciência de ler muita coisa. Depois ele vai para a segunda, vai fazer um comparativo só de preço, de entrega, que nem você falou. E acabou ali. Então essa é a importância de você estar nas primeiras colocações. E falando um pouquinho da intenção da ferramenta, do comportamento da ferramenta, o Google ele é uma ferramenta de intenção. Quando você entra ali, você está procurando alguma coisa. E para ele continuar sendo uma ferramenta a mais relevante, que eu acredito, quando você está fazendo uma pesquisa, ele precisa te entregar o resultado. Então, normalmente, ele tende a jogar os melhores resultados para você primeiro. Por isso a importância do tráfego orgânico, de você ter um SEO, que são as ferramentas de pesquisa, que você tem um conteúdo muito bom no seu site, porque o Google vai entender que aquele site vai suprir aquela demanda de quem está procurando e ele vai resolver o problema ali. Então a pessoa entra e ela sai satisfeita de ter usado o Google. Então ela continua ali e a ferramenta continua relevante. Boa, só fazer um parêntese aqui para a galera. Você consegue estar nas primeiras páginas do Google de forma orgânica. O que é isso? De forma sem você pagar, se você tiver uma estrutura de SEO. Isso é um tema de outro episódio, a gente ainda não gravou esse tema ainda, mas certamente a gente vai colocar aqui na descrição assim que tiver qual é o episódio para você poder pular para lá e também aprender sobre tráfego orgânico. Como eu falei, são as 3 formas, né? Orgânico, pago e através de canais de terceiros, para você trazer pessoas para o seu produto, para o seu site. E no pago, você paga e está lá na frente, né? Agora, é só pagar mesmo que eu vou estar lá na frente? Não existe um leilão? Qual que é a lógica para eu poder ser o primeiro? Quanto custa isso na prática? E aí eu já emendo, né? Quanto custa quanto que eu preciso investir? É uma pergunta muito clássica que as pessoas me fazem. Quanto dinheiro eu preciso ter para poder investir no Google Ads? Não vai ter uma resposta exata sobre o investimento, mas deixa eu te explicar como é que funciona o algoritmo. Vocês vão ouvir muito essa palavra, como é que funciona o algoritmo do Google, o algoritmo do Facebook. O algoritmo do Google, ele vai pensar em 2 coisas. Nessa questão que eu falei antes, da relevância do seu site. Se a pessoa está procurando sobre iluminação, ferramentas e tal, dentro do site que ela vai clicar, tem que estar aquela informação. Então, quanto melhor for o seu site, mais colocado ele aparece. E do outro lado, é uma ferramenta gratuita. Você chega ali, você pesquisa de graça. Então, como é que essas ferramentas ganham dinheiro? Através dos anunciantes. Então, você vai entrar ali para anunciar. Como é que funciona no Google? Ele funciona de uma maneira de leilão. Então, você vai falar quanto que você quer gastar naquele dia. Então, você não tem o risco de a ferramenta comer todo o seu dinheiro. Você vai falar quanto que você quer gastar no dia e você vai fazer um lance em cima daquela palavra-chave ou daquele assunto, daquela coisa. Então, no caso que a gente estava usando como exemplo, luminária. Então, eu vou botar lá luminária e eu quero gastar 50 centavos para uma pessoa vir aqui. Se eu botei 50 centavos e o Gustavo botou R$1, não quer dizer que eu não vá aparecer, mas ele vai aparecer mais vezes e mais bem colocado se a gente estiver analisando só o investimento. Todo mundo aparece, mas em quantidades menores. Se você fizer uma aposta muito pequena, um aporte muito pequeno, aí ele vai te avisar que está muito pequeno e que você não consegue entrar. E se você fizer muito acima, ele também não vai torrar o seu dinheiro. Se eu botei 50 e o Gustavo botou R$1, ele vai gastar 55, ele vai gastar 60. Ele é carinhoso com o seu dinheiro. Mas são essas 2 métricas que você tem que analisar. O conteúdo do site e o quanto você está investindo. E aí o que ele vai pegar, que é a sacada que eu vou deixar aqui para vocês, é que assim, a ferramenta, ela responde ao que você está falando. Então, se eu estou procurando sobre luminária, no meu anúncio, que é a partezinha que aparece em cima, tem que ter o termo luminária e no meu site tem que ter luminária. Então ele entende que é aquilo. Beleza, ele está anunciando luminária, meu cara está procurando luminária, no site dele tem luminária. E ele vai te posicionar bem. Então esse é o primeiro ponto que você tem que estar alinhado
a pesquisa, o anúncio e o site. E aí é muito importante nesse sentido não botar várias palavras diferentes e jogar para a homepage do site, né? Para a capa do site. Idealmente é você ter landing page, certo? Até se você quiser aprofunda um pouquinho o que é uma landing page e como que ele pode melhorar, né, a qualidade do anúncio, que, pessoal, você paga menos no clique se você tiver uma qualidade de página melhor. Certo, Thiago? Certo. Uma landing page é basicamente uma página específica que você usa para certo produto. Então, quando você entra num site como uma Netshoes da vida, você tem uma página para cada produto. Eles vão separando em categorias e depois em páginas de produto. Então, quando você está falando que você quer fazer uma venda de uma luminária, você vai criar uma página só dessa luminária, as palavras-chave, todo o conteúdo dela vai estar referente a essa luminária e você fica mais barato para você enviar para lá. Do que eu pegar numa loja, por exemplo, como se fosse uma Tok Stock da vida, que tem diversos produtos, e aí eu jogo luminária, mas eu levo para o site da Tok Stock, que a pessoa vai ter que procurar umas 3 abas depois para chegar nisso. Aí o Google ele vai tirar a eficiência do seu site, ele vai tirar um coeficiente que tem lá dentro, e aí você vai aparecer um pouco menos, ou você vai ter que pagar mais caro para aparecer para aquela pessoa que procurou aquele termo específico. Muito bom. Galera, se você está achando assim, nossa, vou ter que criar várias páginas, vai me dar muito trabalho. Cara, a regra do Google é o seguinte, você vai ter trabalho para o usuário não ter. Então, cria as páginas para fazer com que o teu usuário, ele em 1, 2 cliques, já encontre o que ele precisa e com isso ele converta mais rápido. É bom para todo mundo. Então, ele meio que te penaliza se você estiver dando... Meio não, né? Totalmente, né? Ele te penaliza se você estiver dando trabalho para o usuário. Quanto mais rápido, mais eficiente for o seu site, quanto mais rápido ele carregar, quanto mais fácil for o cliente passar pelas etapas, até ele encontrar o que ele está buscando, mais barato vai ser o seu clique e melhor vai ser a sua posição. Tá? Então é muito importante esses pontos. Agora, passando para a parte da rede social... A gente tem número para tudo, né? Para confirmar e para detonar as coisas. Então eu vou usar uma para detonar tudo isso que a gente falou, detonar de leve aqui, né? Mas de acordo com o Search Engine Land, 70% a 80% dos usuários ignoram anúncios pagos. A não ser, é claro, se tem um CTA muito relevante, né? Um call to action, um botão, uma chamada que chame a pessoa para fazer algo, né? Para clicar ali. Então... se 70% a 80% ignoram o anúncio, o que você acha que é tão relevante? Onde que entra aí as redes sociais nessa hora? Anúncios na rede social, por exemplo. Tá, primeiro, esse número ele exemplifica muito outro comportamento do brasileiro, que o brasileiro ele tem sempre aquele negócio do malandro. Ele não quer ser vendido, ele não quer cair na propaganda. Então, quando ele entra ali no Google da vida e você fez uma pesquisa e tá ali anúncio, você já fica assim, você já fica com o pé um pouco atrás. Então, para esse anúncio ele ser efetivo, você tem que ter uma chamada muito boa, ele tem que realmente corresponder àquela que aquela pessoa está procurando, e a chamada para ação, o call to action. Peça seu orçamento, conheça nosso site, conheça nosso catálogo. Isso dá um gatilho na pessoa que ela fala, tá, mas eu estou procurando isso, então tudo bem. Aí você consegue reduzir um pouco essa taxa dos que são ignorados. E aí entra as outras ferramentas, né? As ferramentas que não são ferramentas de intenção, que aí entram as redes sociais, entra o YouTube, que também o YouTube ele é linkado dentro da ferramenta do Google, você anuncia dentro dela. E você tem do outro lado uma chamada gerenciador de anúncios, que faz o Facebook e o Instagram. Ali que é o segredo hoje que os grandes players estão usando, que as grandes marcas estão usando, que é você gerar anúncios em ferramentas onde a pessoa não está esperando que ela seja ofertada. Instagram e Facebook são ferramentas de entretenimento. Quando chega uma oferta ali, a pessoa está, às vezes, com a guarda um pouco mais baixa. E acho que depois a gente pode explicar um pouco mais como é a geração de conteúdo para depois você fazer uma oferta de venda. Que aí você cria um relacionamento com a pessoa antes de chegar e ofertar para ela. Então você consegue ter uma rentabilidade, uma experiência do consumidor melhor do que simplesmente chegar e falar, estou vendendo a minha luminária. Tá. Muito bom. A gente vai aprofundar nesse assunto só para zerar o assunto Google Ads. Pessoal, tu consegue começar a investir com 100, 200, 300 reais. Então não é tipo anunciar na Rede Globo 10, 50, 100 mil reais para fazer um spot. Então tem clique de 50 centavos, como a gente falou aqui, clique de 20, clique de R$1. Também tem cliques mais caros, mas na média ali, se for para botar um geral, seria
80 centavos aí, dá para você fazer um trabalhinho. Começa a experimentar com pouco dinheiro, 100, 200, 300 reais. Viu que tem tração, viu que está convertendo, pega o dinheiro que você recebeu e investe tudo para crescer isso. Né? O tráfego ele tem que ser mensurável, ele não é uma estratégia de ego, não é para você aparecer ali porque você quer aparecer. É para trazer conversão, é para você performar. Já como o Thiago adiantou aqui, no Facebook, o hábito de uso do Facebook, do Instagram é diferente. E aqui a gente vai englobar Facebook e Instagram como uma coisa só, porque é uma única ferramenta onde você trabalha os anúncios em um local só. Apesar de você poder fazer o anúncio tanto só no Facebook quanto só no Instagram, ou os dois ao mesmo tempo. O hábito de uso das redes sociais é completamente diferente, né? Não é como você falou, como intenção. Então, eu devo tacar uma oferta de cara, eu devo amaciar a carne antes. Qual que é a tua dica nesse sentido para poder transformar o Facebook e o Instagram em um ativo seu, do seu processo de conversão? E deixando claro, não necessariamente ele é o processo final da conversão, né? Ele pode ser, mas não necessariamente precisa ser. Então, cara, aprofunda aí o que você pode ensinar para esses empreendedores que estão aqui afoitos, querendo conversão. Tá. Primeiro, o mais importante é o seguinte. Como eu falei, o brasileiro, principalmente o brasileiro, ele tem esse medo da oferta, de você estar simplesmente gastando dinheiro à toa. O que a gente entendeu, e esse ensinamento eu trouxe muito dessa época da Red Bull. A Red Bull, ela não é uma empresa de energéticos, ela é uma empresa de um conteúdo relacionado a esportes e cultura. Quando você pensa no produto da Red Bull, você pensa em tudo que ela representa para você, em alguma experiência que você já teve, algum evento, algum atleta, Fórmula 1, Neymar, coisas assim. Então, qual que é o caminho que as pessoas que mais performam na internet hoje estão fazendo? Primeiro, é o que a gente chama de funil de vendas, né? Você tem as pessoas aqui em cima, o mundo inteiro, e nem todo mundo te conhece, algumas pessoas te conhecem. Então o segredo é você começar a captar a atenção dessas pessoas. Então não te conhecem, elas passam a te conhecer. Vão te conhecer por um conteúdo, vão te conhecer pelo seu produto, pelo seu serviço, independente disso. Quando elas te conhecem, elas estão tendo algum tipo de relação com você, ou estão te seguindo, ou estão recebendo algum conteúdo seu. Depois disso, elas começam a entender que você vende alguma coisa. Todo mundo vende alguma coisa. Todo mundo no mundo é um vendedor, independente do serviço que você faz. Então essas pessoas elas passam a te considerar. Elas passam a considerar se elas precisam ou do seu conteúdo, ou do seu serviço, ou do seu produto. Quando ela passa a considerar isso, você começa a mostrar para ela, agregar valor para ela, e aí você faz o momento da oferta e da conversão. Que aí você vai fazendo esse cenário de funil. E depois que essa pessoa compra de você, se ela tem um relacionamento com você, que ela adquiriu seu conteúdo, ela tem uma certa reciprocidade com o que você deu para ela volta a comprar o tempo inteiro. E esse é o segredo das redes sociais hoje. Você gera conteúdo para ser conhecido, depois você mostra que o seu produto tem algum benefício, ou que ele cura alguma dor, ou que ele dá algum prazer para aquela pessoa, a pessoa começa a considerar você como um cliente, compra, e aí você tem aquilo ali para sempre rodando, e aí a máquina se autoalimenta. Boa, e tu pode usar anúncio para todas essas fases? Tu pode fazer anúncio de conteúdo, tu pode fazer anúncio, o cara está te acompanhando, faz um remarketing. Quais são as melhores estratégias hoje de anúncio? E quanto que eu também invisto ali nesses posts, né? São perguntas muito clássicas. Tá. Você consegue fazer campanha para todas as etapas, inclusive no próprio Facebook, na ferramenta, ele vem separado como conhecimento, consideração e conversão. Ele já te explica isso. Dentro de cada de um deles, se eu não me engano, tem 2 como conhecimento, que é alcance e reconhecimento de marca. E ele mesmo te explica. Então, assim, eu quero alcançar mais gente. Reconhecimento de marca, eu quero que martelar na cabeça daquela pessoa marca o meu produto. Aí depois tem campanhas de visualização de vídeo, visualização de conteúdo, campanhas de tráfego que você leva para o site. E por último, entra na parte que entra mais em conversão, que é realmente uma campanha de compra, uma campanha de levar para um catálogo. Então você consegue fazer esse cenário direitinho. E para investir ali, ele acaba sendo mais barato, dependendo da parte que você pega, do que a do Google. Porque o Google é uma ferramenta que no final você vai estar pagando pelo clique. No Facebook e no Instagram, você está pagando por uma visualização, e a visualização é muito mais barato. O engajamento, você tem uma curtida, é mais barato do que você tirar a pessoa do site. E aí um outro segredo que tem. O Facebook e o Instagram são ferramentas de entretenimento.
Então, enquanto você estiver gerando um conteúdo legal, um conteúdo que a pessoa estaria consumindo normalmente ali, ele potencializa isso para você. Tanto no orgânico quanto no pago. No orgânico ele vai entregar para mais pessoas e no pago ele vai ficar mais barato. O orgânico hoje, numa ferramenta como o Facebook ou o Instagram, ele bate entre 7 a 10% da sua base. Então eu, por exemplo, eu tenho 8 mil seguidores. O que é pouco pra caramba, tá, pessoal? É muito pouco. Então se eu tenho 8 mil seguidores, o meu conteúdo ele só é distribuído de graça para 800 pessoas. E aí eu tenho essa ferramenta, novamente, é uma ferramenta gratuita. Então como é que a ferramenta ganha dinheiro? Se eu quero brincar na ferramenta, eu vou brincar as regras do jogo. Então eu vou ter que investir alguma coisa. Eu costumo dizer que o Facebook e o Instagram eles não são malvadões, eles são uma empresa, é um negócio, né? Se eles estão te dando uma solução de graça, eles têm que cobrar de alguma outra parte, né? Exato. E assim, ele não é malvador e ele é uma empresa muito boa. Porque imagina o quanto que você não pagaria para ter um comercial na televisão. Ou uma panfletagem, ou um outdoor. E você não tem como saber quantas pessoas passaram ali exatamente, quantas pessoas estão daquele número de pessoas que passou, quantas são o seu público. Então, assim, ele é uma ferramenta que ele cobra um valor justo para você comunicar com a pessoa certa. Então, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre segmentação, mas o segredo é esse. E aí, só respondendo no final quanto que uma pessoa tem que investir, você consegue fazer um anúncio no Instagram por dia a partir de 5,14. Ele subiu um pouquinho o preço agora. O que eu recomendo? Que as pessoas separem entre 300 e 450 reais para começar no Instagram, no Facebook, que aí você consegue fazer 10 a 15 reais por dia, e com isso você consegue fazer 2 testes que são importantes. O teste de público e o teste de criativo, que é o anúncio em si. Você testando isso, você já consegue validar. Só que como o Gustavo disse antes também do Google, você não gasta esse dinheiro todo de uma vez. Você vai botando por dia. Então você consegue ver o retorno e você consegue, não vendeu nada, eu quero sair. Ou, caraca, vendeu muito, deixa eu pegar esse dinheiro que eu ganhei e vou reinvestir nisso para escalar o negócio. É muito bom que você consegue literalmente ter esse acompanhamento, né? Não é nada cego, você não fica às moscas. Agora, é óbvio, você está investindo um pouquinho, teve 100 pessoas que caíram na sua landing page. Cara, você não vai vender para as 100, né? Então existe ali uma taxa de conversão, existem curiosos, existe um processo. Então não pensa que você investindo 100 reais você vai faturar 10 milhões de reais. É um processo, é mais um canal de atração. Assim como você abre sua loja e tem pessoas passando na frente da tua loja, você está abrindo também um canal na internet e vão ter pessoas passando ali na frente. Nem todo mundo é comprador, mas a vantagem é que o custo desse clique, dessa entrada é muito mais barato do que o seu aluguel da sua loja de rua, certamente. Entrando nesse assunto, né? Como tem muita gente que vai passar pelo anúncio, e obviamente a gente tem que atrair as pessoas certas para a gente não ficar mostrando o anúncio para a pessoa errada, existe a função de segmentação dentro do Facebook para te ajudar. Aí, Facebook, pessoal, sempre fala Facebook, é Facebook e Instagram, tá? Então, como que eu ensino a máquina, ou como que eu oriento a máquina a mostrar o meu anúncio para a pessoa certa e não mostrar para a pessoa errada? E tem como mostrar só para a pessoa certa? Ou isso é folclore? Tá, vamos lá. Primeiro tem uma palavrinha também que é chave, que é o segredo do Facebook e do Instagram, que é o pixel. O pixel, ele é um rastreador. Ele é uma ferramenta que tem lá dentro que você consegue instalar ela em qualquer site. E aí ele fica avisando pro Facebook, o Thiago entrou aqui nas lojas americanas para comprar o iluminador. E ele detém essa informação. O Thiago tem interesse no iluminador. O Thiago tem interesse na Netshoes, ele entrou no negócio de futebol. Então o Thiago gosta de futebol. E tudo que está dentro do Facebook e do Instagram, todas as páginas que você curte, seus interesses, tudo isso, já está dentro dele. Ele sabe e ele deixa registrar. Você assinou aquele terminho que ninguém lê, que ele tem essas informações para ele. Ele não entrega exatamente, tipo assim, eu não posso chegar lá e quem eu sei que gosta de futebol e pegar essa lista. Ele protege o seu nome. Mas ele sabe quem gosta de cada coisa. Então é isso que a gente chama de segmentação. Você consegue fazer o anúncio para aquele público. Você cria diversos públicos. E aí tem os seus próprios públicos, que são as pessoas que já estão na sua página. Você tem o público de pessoas que te seguem,
pessoas que têm envolvimento com a sua página. Envolvimento é curtida, comentário, salvar ou enviar para alguém. E aí você consegue criar públicos do seu site, público da página específica daquele site. Você consegue criar públicos de pessoas que visualizaram um pedaço do seu conteúdo. Então, uma pessoa que viu metade do meu vídeo, eu consigo criar um público só disso. E aí você vai criando vários públicos. Além disso, ele te dá as opções de dados demográficos. Você consegue, eu quero comunicar só para homem, só para mulher, eu quero comunicar para pais, eu quero comunicar para tal idade, para qual estado. Você consegue até marcar um pontinho no mapa e botar um raio. Eu participei uma vez de um evento de marketing digital que o cara ele foi tão rato, tão malandro, que ele fez um anúncio para quem estava naquele auditório. Ele criou um anúncio ali para um raio de 1 quilômetro. Para você que está estudando marketing digital, ser impactado por um anúncio desse, falou, cara, esse cara é o cara. O cara fez um anúncio para mim. Oi, você que está aí dentro do festival tal, esse anúncio é para você. Pronto, já me levou. Aí é o que a gente falou, de ganhar a atenção da pessoa. Quanto mais personalizado é o anúncio, e aí até teu e-mail, isso leva para tudo, né? Tua landing page, quanto mais personalizado o e-mail que você manda, aumenta exponencialmente a sua taxa de conversão. Exato. Imagina o seguinte, eu sou muito disso, eu gosto de fuçar muito site, eu abro muito carrinho de venda e às vezes eu esqueço. Às vezes eu esqueço mesmo, que nem a gente falou agora. Estou fazendo uma pesquisa sobre um certo produto, abri 4 sites e acabei que eu não comprei nenhum. O cara que é bom de tráfego, ele vai pegar, vai criar um público de pessoas que adicionaram o carrinho e você recebe um anúncio assim no seu Facebook. Opa, tudo bom? Aqui é o Thiago da loja tal. Pô, você deixou teu carrinho lá, cara. Que tal aqui 10% de desconto para você finalizar essa venda? Cara, me ganhou. Eu cedo, na hora. Então você consegue segmentar e fazer um negócio muito personalizado. E aí, de novo, quanto mais personalizado, mais barato fica, mais inteligente fica o negócio, e aí o potencial de escala é gigantesco. Muito bom, muito bom. Olha aí, galera, cheio de hack, cheio de dica, anota tudo, porque a gente está indo para a reta final aqui com o Thiago. Thiago, conta para mim o que seria a dica matadora aí para a galera fazer e performar de fato, né? Porque muita gente, o que eu mais vejo hoje é o pessoal entrando no Instagram, clicando naquele impulsionar que está dentro do Instagram e falando, não funciona. Qual que é a dica para o cara ter, de fato, uma campanha paga que funciona? Qual que é o resumo final aí para a galera para não ter erro? Tá. Por favor, nunca clique no impulsionar. O impulsionar, ele é até uma ferramenta que ele sai do gerenciador de anúncio, mas essa é a ferramenta que é o Facebook, ele é sacana com você. Ele tá pegando teu dinheiro. Ele vai pegar o teu público, ele vai ver quem que é mais ou menos parecido e vai jogar isso de uma maneira assim, é o outdoor. Você vai estar gastando dinheiro no outdoor. Funciona? Pode funcionar. É certo de funcionar? Não. Então, o segredo a gente já falou agora, é você pensar em toda a jornada do consumidor. É você pensar na experiência que ele tem com você. Se alguém chega para você na rua te dando um panfleto para você comprar alguma coisa, isso não funciona mais. Você precisa conhecer um pouco, você precisa entender um pouco, gerar uma certa curiosidade na pessoa para que você compre. Então, o segredo é conteúdo em primeiro lugar, você criar algum conteúdo. E assim, não é difícil. Você pegar, por exemplo, eu gosto muito do exemplo de alguns... quando uma marca, por exemplo, vamos falar uma marca de carnes, por exemplo. Eu crio um canal no YouTube ou um próprio Instagram onde eu falo sobre receitas de carne. Eu não estou vendendo nada para aquela pessoa. Mas aquela pessoa que gosta de carne, aí eu já peguei a pessoa que gosta de carne. Tá ali, vendo seu conteúdo. Aí você fala aqui, ó, melhor jeito de você fazer uma picanha. Pô, o cara se interessou pela picanha. Depois você vira pro cara e fala, cara, que tal você fazer essa receita com a minha picanha, que é a melhor que tem no mercado? Ponto. Você vendeu de uma maneira totalmente diferente do que você chegar e falar, eu tenho uma picanha, a melhor picanha do Brasil. Não é assim. Então, conteúdo, distribui o conteúdo da maneira certa e depois você oferta. Parece no início um pouquinho complicado, no início dói um pouquinho você pensar em como você vai criar esse conteúdo e como você vai criar essa oferta. Mas assim, é pouca prática, é pouco tempo para você entender isso e você fazer esse link naturalmente. E o seu cliente, ele fica ali para sempre. Daqui a pouco ele vai te mandar uma mensagem. Caraca, aí, comprei a tua picanha, mas eu comprei uma fraldinha também. Bota a receita da fraldinha aí. E aí o negócio, ó, de novo, vai se autoalimentando. Então, conteúdo, espalhar esse conteúdo e depois você faz a oferta em cima do que você espalhou. Fantástico. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio com o Thiago Hipólito, especialista em mídia paga.
Então, se você não viu outros episódios nossos, corre lá, a gente já tem diversos episódios, já falamos de conteúdo aqui, já falamos de inbound marketing, já falamos de funil, de conversão, tudo isso sintetiza muito o que o Thiago trouxe aqui para a gente também de técnicas para você ampliar a tua estratégia de marketing. Lembrando, não é uma coisa que vai fazer você performar, você precisa ter uma estratégia global, você precisa ter um conjunto de ações que vai fazer com que seu negócio decole. Porque se tivesse uma bala de prata, estaria todo mundo fazendo e essa bala certamente seria muito cara. Então, dá uma olhada, dá uma zapeada nos outros podcasts. Espero demais que vocês tenham aprendido muito aqui com o Thiago. Quem ainda não está no nosso grupo do Telegram, acessa o perfil do Instagram da WeDoLogos, @WeDoLogos, e clica lá no link para você cair no nosso grupo do Telegram. Tem milhares de empreendedores lá trocando, recebendo informação, recebendo dicas. E se você ainda não entrou no nosso Instagram, corre lá, que tem um vídeo por dia para você poder aprender cada vez mais. É isso aí. Para a galera que está ouvindo a gente no Spotify, não esquece de dar o seguir. E para quem está no iTunes, aquelas 5 estrelinhas e compartilha com os amigos. Espero demais que esse conteúdo tenha ajudado você a clarear e tirar o medo de você empreender. E, por favor, nunca mais aperte em impulsionar anúncio. Tá bom? É isso aí, um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!